muito boa tarde. O pessoal que estava lá no Formação de Heróis já está aqui com a gente no auditório, na sede da Conta Azul. A gente está na imersão aqui com mais de 80 pessoas em todo o Brasil também participando. E agora a gente vai, então, para a palestra mais esperada, né? O pessoal que está aqui na imersão está desde de manhã esperando a palestra do Wagner. Formação de Heróis também já teve ali a palestra com o João, com a Mayra, e está chegando aqui agora, então a gente está unindo. E essa sala está lotadíssima de pessoas. Então vamos lá, chamando o Wagner, que vai falar com a gente do operacional ao estratégico, como agregar mais valor ao cliente com serviço consultivo. E aí, como a gente está aqui com uma sala, eu gostaria que o pessoal do Formação de Heróis ouvisse aplausos, gritaria, assim, para a gente receber o Wagner aqui no nosso palco. Então seja muito bem-vindo, Wagner. Boa tarde, pessoal, beleza? Ó, eu dei boa tarde, mas eu vou dar boa tarde de novo. É a última palestra, a gente tem que estar no gás, vai ser bem dinâmico. Boa tarde! Legal, bacana. Pessoal, do operacional ao estratégico, como agregar mais valor ao seu cliente com serviço consultivo, tá? Vai ser bem dinâmico. Não dá para. Aquilo dá para. É só de enfeite ou dá para dar um start ali? Não, mas tudo bem, controlo aqui. Vamos lá. Pessoal, falando um pouco do Wagner rapidamente, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Todas as minhas formações foram na área de negócios, né? Tem aí, já estudei na FIA, na USP, na FGV, enfim, sempre nessa área de negócios. E agora terminei recentemente um MBA em Engenharia de Dados para entender um pouco mais essa questão da tecnologia, né? Hoje sou docente em algumas universidades, né, de São Paulo, dentre elas o MBA da FIA. Fui consultor do Sebrae 16 anos, fui conteudista, muitos dos EADs que tem na plataforma do Sebrae, alguns deles eu ajudei a escrever e também tenho muitas participações. Diretor da UIV Consultoria, nós temos uma empresa especializada em BPO financeiro e consultivo. Nosso escritório fica em São Paulo, na Avenida Paulista. Se estiverem por lá, passa lá, toma um café com a gente. Tá? E também sou parceiro orientador da Conta Azul. Tem, acho que a colega aqui do Rio, né? Já fez mentoria comigo? Alguém mais aqui? Acho que não. Acho que só ela. Legal. Gestão financeira, estratégica e consultiva. 6 pontos que nós vamos abordar. Por que atuar, tá, com gestão financeira consultiva? Como entregar os serviços de gestão financeira consultiva? Quais conhecimentos e habilidades são necessárias? Né? Quanto eu cobro pelo serviço e como que eu vendo? E eu vou trazer também cases, exemplos aí, ao longo da apresentação. Primeira questão, por que atuar com serviço consultivo? Tá? Tem alguém aqui que só atua com consultivo? Não faz nem BPO? Não, né? Ok. Então, assim, por que atuar com serviço consultivo? Quando a gente fala da estrutura empresarial, vamos simplificar a estrutura de uma empresa em 4 pilares, tá? Nós temos pessoas, que seria um pilar, e aqui a gente tem que manter as pessoas motivadas, nós temos que manter as pessoas engajadas, elas têm que saber o que... Não vou repetir, porque teve uma palestra muito bacana aqui, falando de cultura, enfim, tal. Essa é uma perna importante. Operação. Geralmente, os empreendedores montam seus negócios porque eles conhecem bem da operação de fazer algo, né? E eles vão empreender naquela área. Então, aqui é onde o empresário conhece mais. Vamos montar uma outra perna, marketing e vendas. A parte de promover, de fechar negócios, de trazer clientes. E eu tenho a parte de finanças. Se essas 4 pernas, esses 4 pilares não estiverem funcionando de acordo, o empresário não atinge o resultado esperado. Ok? Então, a parte financeira. Pergunta: o que vocês acham? Opa, deixa eu voltar aqui. O que vocês acham que faz uma empresa deixar de existir? Alguém? Quê? Falta de gestão financeira? Quem falou isso? Para você. Tá? Ó, pessoal, uma empresa sobrevive com uma má gestão de pessoas? Sim? Sim. Por que vocês acham que teve palestra aqui? Se não, não é?
a empresa sobrevive. Ela sobrevive como operação não muito eficiente? Nós consumimos serviços e produtos de empresas que são ineficientes, mas é monopólio, só tem elas, a gente acaba consumindo, correto? Uma empresa sobrevive sem marketing, vendas efetivamente? Sobrevive. Tem restaurantes aí lendários aí de 50 anos e as pessoas vão para o restaurante, ele não tem nem Instagram, nem faz divulgação e vive lotado com fila, certo? Pessoal, agora é o seguinte, o que faz uma empresa deixar de existir é esse cara aqui, ó, finanças. Se faltar dinheiro, já era, a empresa deixa de existir. Olha só, e isso é muito sério. O empresário não entende que a parte financeira é uma das mais importantes, se não a mais importante, né? Eu comparo gestão financeira como se fosse o farol de um carro, a lanterna de um carro. A lanterna do carro não contribui para o automóvel sair da inércia. Mas se eu tiver, à noite, numa estrada, sem iluminação, sem lanterna, não é possível trafegar se eu não tiver. Eu posso estar com um Fusca ou com uma Ferrari. Se eu não tiver farol, eu não saio do lugar. A gente tem que entender gestão financeira empresarial dessa forma. Melhorar controles financeiros e gestão financeira não vai gerar resultados imediatos para o cliente. Todo mundo está de acordo? Tá? A grande questão da parte financeira é que ele não gera. Eu faço o marketing, eu atraio clientes, né? Fiz o marketing, gastei dinheiro, veio clientes, ok. Né? Eu melhoro a minha operação, eu passo a ter um serviço melhor, né? Enfim. Então, a gestão financeira é assim, eu vou olhar o meu relatório, eu vou ver o que está errado, vou tentar consertar, mas eu vou tomar decisões melhores hoje e colher melhores resultados no futuro. E a gente tem que trazer isso para o cliente, por quê? Uma das áreas mais negligenciadas é a parte financeira, porque o empresário não entende isso. Ele acha que eu vou ficar aqui gastando meu tempo aqui, analisando relatórios e tal, eu quero vender, eu quero executar. Nossa, hoje eu trabalhei muito, arrumei dinheiro para pagar as contas, enfim, lancei os boletos. Cara, se você trabalha só na empresa, quem vai trabalhar para a empresa? Né? Trabalhar no financeiro é para a empresa. Pessoal, uma coisa bem bacana, vocês estão vendo isso aqui pela primeira vez. Eu estou escrevendo um livro sobre diagnóstico financeiro empresarial. Então, eu estou sintetizando toda essa experiência que eu tenho de mais de 20 anos. E nesse processo, inclusive, de montar essa palestra, eu andei refletindo sobre as necessidades financeiras de uma empresa. E aí eu cheguei nesse estágio aqui, que eu chamo de pirâmide das necessidades financeiras empresariais. Tá? Pessoal, não tirei isso aqui de nenhum livro, nada. Isso aqui foi construído para essa palestra aqui. Tá? Então, assim, eu tenho as necessidades obrigatórias. Recolhimento, pagamento de impostos sobre vendas dos serviços, cálculo, encargos de funcionários, exigências legais. Tá? Ok? Vai falar assim, Wagner, mas isso aqui é contabilidade. Vamos falar da área financeira? O financeiro está relacionado a isso. Porque ele paga o imposto, se ele pagar o imposto errado, isso gera multa, isso tem impacto no financeiro. Né? Enfim. Aí vamos para as necessidades operacionais. Lançamento de contas a pagar, contas a receber, realizar pagamentos, a conciliação bancária, manutenção de controles específicos. Tem negócios que dependem de controles específicos, né, que não só os essenciais, mas muitas vezes a operação tem que fazer isso. Por exemplo, um consultório que tem que... Dá um outro exemplo, um salão de beleza que precisa controlar quanto que vai pagar para os profissionais que eles estão executando. São controles específicos. Se eu não tiver um controle, como é que eu vou saber quem fez o quê, depois para eu poder fazer o acerto, né? Checagens diversas, cobranças, interação com fornecedores e clientes. São necessidades operacionais. Necessidades táticas. Avaliação de fluxo de caixa e tomada de decisões de curto prazo. Validação de informações e dados, né? Elaboração de demonstrações e relatórios. Não estamos falando ainda de análise de tomada de decisão. Estamos falando daquela questão tática ali do dia a dia, né? Mas aqui o tático tem que certificar que a informação está correta, né? Cálculo de indicadores e apoio na estratégia financeira. E aí eu venho para as necessidades estratégicas. Avaliação de resultados, indicadores, elaboração e acompanhamento do orçamento empresarial,
análise de viabilidade, para tomar decisões de investimentos e financiamentos. O empresário, a todo momento, está tomando decisões de captação de recursos, desde a retenção do lucro até pegar dinheiro emprestado, e onde ele vai investir esses recursos, né? E ajustar a estrutura de forma a manter a lucratividade e a geração de caixa, entre outras atividades estratégicas. Então, eu chamei essa pirâmide de pirâmide das necessidades do financeiro empresarial. Pessoal, não briguem comigo, isso veio do coração, tá? E assim, eu entendo que nós estamos passando por um momento de transformação, tá? Então, assim, só a contabilidade, ela vai entregar essa parte da pirâmide, tá? Se eu faço a contabilidade e o BPO financeiro, eu avanço até essa parte da pirâmide. Se eu faço a contabilidade, o BPO financeiro e o consultivo, eu atendo a pirâmide toda. E eu posso falar, só a contabilidade pode atender 100% das necessidades do cliente. O BPO só não pode. A contabilidade, se ela atender tudo, ela atende 100% das necessidades. O BPO financeiro somente, ele é como se fosse só a contabilidade, ele entrega só uma parte da pirâmide. E o BPO com consultivo entrega essa parte da pirâmide. E aí tem um negócio aqui que é o valor percebido, ó. Essa relação, né? Quanto mais alto o topo da pirâmide, maior é o valor percebido. Ali era para ter um degradê ali mais escuro no topo, tá? E a disponibilização para o investimento. Quanto mais alto também a disponibilização para o investimento é maior. A disposição, né, para fazer investimento é maior, tá? E aí, vamos lá, sintetizando a pirâmide, só a contabilidade entrega 25% das necessidades. Só o BPO operacional também entrega 25%. Contabilidade BPO operacional, sem um consultivo, entrega metade, 50%. BPO operacional mais o consultivo entrega 75%. E a contabilidade, o BPO e o consultivo entrega 100%. Preciso reforçar mais para vocês da importância de atuar com consultivo, sim ou não? Tá? Pessoal, benefícios do serviço consultivo, tá? Na ótica da contabilidade e do BPO financeiro. Então, para a contabilidade, a gente impacta em um aumento de faturamento, uma geração de valor para o cliente. O cliente passa a enxergar a contabilidade como um parceiro e não somente como uma obrigação, né? Tá? Sustentabilidade e perpetuidade da contabilidade. Então, tem vários, eu não vou citar, eu não vou bater muito forte nisso, mas tem vários, vocês estão sabendo que, né, a contabilidade está sofrendo transformações. A gente falou de inteligência artificial. Então, tem até incertezas, né? A gente não sabe o que vai acontecer com essa velocidade de tecnologia, enfim. Então, é uma forma da gente pensar em sustentabilidade também, do escritório de contabilidade. Fidelização e diminuição da inadimplência, alavancagem pelo aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades e uma entrega superior para o cliente. Tá? Ajuda o cliente a se organizar, melhorar os resultados e a crescer. Eu tenho uma realização completa e plena do serviço de contabilidade. Então, a contabilidade vai passar a entregar 100% das necessidades. E eu tenho um argumento comercial. A gente falou lá do André, que o André, do case, estava com dificuldade de... Pessoal, para mim, esse é o maior gancho que tem. Se você conseguir vender para o cliente, que você vai melhorar o resultado dele, que você vai melhorar a performance dele, você vende qualquer coisa para ele. Tá? Isso aí é importante. E para o BPO financeiro, eu também aumento o faturamento, eu tenho uma geração de valor para o cliente passa a enxergar o BPO não só como um executor operacional, mas como um parceiro que entrega um serviço essencial, desenvolvimento e crescimento da empresa. Fidelização. Nós temos pouco churn, né? Pouco churn mesmo. Por quê? O cliente ele pensa 2 vezes antes de cancelar um serviço de BPO consultivo. Por quê? Você tem até o histórico dele. É igual um médico. Né? Você vai trocar de médico, o médico tem todo o seu histórico, o dentista tem todo o teu histórico. Ele está participando da estratégia com você. Né?
alavancagem do aprendizado pelo desenvolvimento de novas habilidades e entrega de um valor superior. Ajuda o cliente a se organizar, melhorar os resultados e a crescer. O BPO financeiro operacional não deve ser o fim, mas um dos processos necessários para a organização financeira. E também é um argumento comercial. A gente vende muito BPO financeiro, focando primeiramente no argumento comercial do consultivo. Tá? E aí, pessoal, trazendo aqui, né? Quem aqui faz contabilidade? Levanta a mão, por favor. Então, creio que a maior parte. Eu trouxe aqui 3 denominações do que é contabilidade. Então, eu trouxe aqui do Wikipedia. Contabilidade é uma ciência aplicada que tem como objetivo de estudo o patrimônio das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto qualitativo, registrando fatos e atos de natureza econômico-financeira que afetam e estudando suas consequências na dinâmica financeira. Ok? Chat GPT, coloquei o que é contabilidade? É a ciência que estuda e registra, controla e interpreta fatos financeiros e econômicos da entidade. Seu objetivo principal é fornecer informações sobre a situação patrimonial, econômica e financeira de uma organização e auxiliar na tomada de decisões. Não fui eu que... Isso aqui foi pesquisa. Trouxe também, né, uma denominação da FEA USP. Contabilidade é uma ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio. Ela alcança a finalidade através do registro e análise de todos os fatos relacionados com a formação, movimentação e as variações do patrimônio. Assegurar seu controle e fornecer aos seus administradores informações necessárias à ação administrativa. Pessoal, estamos aqui, só nós aqui, né? E tem o Brasil assistindo aqui. Quem é contador e põe a mão no fogo que está entregando exatamente o que a contabilidade diz que o contador tem que entregar, a gente sabe que não. Muitas vezes porque o cliente não quer pagar, certo? Correto? Né? E eu trouxe algumas referências, né, relacionadas à transformação do mercado contábil. Todo mundo já viu essa pesquisa aqui de Oxford? Quem já viu, levanta a mão. E dizia que a contabilidade ia deixar de existir, né, até 2025, e tem uma publicação interessante da Deloitte que diz que até 2025, 90% das tarefas contábeis operacionais serão automatizadas e transformando o papel dos contadores em analistas estratégicos. Depois vai a apresentação, se vocês quiserem consultar. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão. O que leva o empresário a contratar um serviço de BPO financeiro? Vamos lá. Hã? Economia financeira. Focar no core business. O que mais? Visão estratégica. Olha só. Vocês falaram coisas operacionais e coisas estratégicas. Ou ele contrata um BPO para repassar atividades operacionais para um terceiro, com o objetivo de ter mais tempo ou melhorar controles financeiros, aqueles básicos, certo? Ou ele contrata pensando em melhorar a gestão financeira da empresa e entender como ele pode potencializar os resultados. Ter um apoio para a tomada de decisões e ter um planejamento financeiro para validar percepções, ideias ou projetos. Empresário é um ser solitário, vocês sabiam disso? Empresário é um ser solitário, ele tem várias decisões que ele tem que tomar, mas ele precisa conversar com alguém. Ele vai conversar com um colaborador, com qualquer colaborador? Né? Para ele conversar com alguém, ele vai ter que ter o respeito técnico por aquela pessoa, ele vai ter que ter a confiança, certo? E aí, por exemplo, quando o cliente fala, você vai entregar o consultivo? Vou. Mas, fala, ó, consultivo, eu não sou Deus, eu vou falar 3 coisas. Coisas que você já sabe, coisas que você imagina, mas quer uma validação. Isso é uma entrega. E eu vou trazer insights de coisas que você não pensou que você pode fazer para potencializar os resultados da sua empresa. É isso mesmo, tá? Então, é isso que a gente faz
aqui estratégico, né? Pessoal, trouxe essa frase para vocês. O BPO financeiro deve ir além da execução de rotinas operacionais, impactar de forma efetiva na melhoria da visão financeira, planejamento, potencialização dos resultados da empresa. Caso contrário, não conseguirá transformar a realidade do empresário. Pagar boleto não transforma a realidade do empresário. Desafoga ele operacionalmente? Pode até desafogar operacionalmente. Mas não vai transformar a realidade do empresário. A gente sabe disso, né? É uma maneira de pensar, né? Cada um traz. Você pode atuar só com o operacional? Você pode ganhar dinheiro com isso? Pode. Tá? O Wagner acredita que... Vocês viram lá no início? Missão da Conta Azul? Kelly, qual que é a missão da Conta Azul mesmo? Transformar o quê? Olha só. Nós só vamos conseguir transformar o empresário entregando consultivo para ele. Tá? Então, existe um mercado muito grande para você atuar com o consultivo. Tá? Pessoal, o que e como entregar? Tá? Tomar uma aguinha aqui. O que e como entregar? Primeiro, precisamos entender quais são as dores do empresário, né? As principais questões que os empresários se perguntam em relação à gestão financeira. Vamos lá. Pessoal, desempenho financeiro da minha empresa é o ideal? É um questionamento. Quais causas dos problemas de caixa? É uma outra questão. Eu falei para vocês que eu atuei no Sebrae muitos anos e eu muitas vezes, né, chegava ali um analista e falava assim, ó, não, atendi um cliente aqui, tudo bem que a gente tem que agendar, mas eu queria que você falasse com ele 20 minutos, porque ele trouxe até o fluxo de caixa dele. Falei, não, mas vamos ter uma hora com esse cliente, vamos agendar, tal, enfim. E aí, ok, eu falava para ele, ó, você já viu que você está no vermelho, você tem duas saídas. Pegue o empréstimo mais barato, o dinheiro mais barato, você tem que ir atrás. Eu não tenho muita orientação para você. Mas o mais importante é você entender a causa do seu problema de caixa. Porque pegar recursos, você vai apagar o incêndio ali, mas você tem que entender a causa. Se você injetar dinheiro numa empresa sem saber a causa dos problemas de caixa, aquele dinheiro é consumido e vai chegar uma hora que a empresa não vai ter mais capacidade de tomar recursos. Tá? Quais ações e decisões são as mais assertivas para resolver problemas financeiros? Quais relatórios financeiros são necessários? Já pegamos clientes que tinham 30 indicadores. Ah, relatório disso, relatório daquilo. O cara não tem uma DRE, mas ele tem 10 relatórios. E os 10 relatórios não são atualizados e não dizem nada. Então, assim, e ele não tem um DRE e um DFC. Ele não tem o básico e ele quer ir. Já peguei consultores também, que faz o cliente desenvolver N análises, sendo que ele não tem o básico. Então, a análise, né, você começa de cima, enxergando a empresa, e aí você vai ver o ponto onde está tendo problema, e aí você vai decompor aquela informação. Você não começa pela decomposição da informação. Né? Então, isso é muito importante. Os processos do financeiro, sistemas e controles são adequados? Se não tiver, bota um conta azul lá e resolve o negócio. Tá? O que pode ser melhorado de forma prática? E o preço que eu estou cobrando do meu cliente é o adequado? E aí, pessoal, nesses mais de 20 anos, né, eu comecei a trabalhar jovem, tá? Só para vocês saberem que. Tá? Mas, enfim. Nesses mais de 20 anos de experiência, eu elenquei as principais causas dos problemas da falta de caixa das empresas. E isso é importante, porque quando você atua com o consultivo, ou você está atuando na manutenção de um bom resultado, ou você está atuando na manutenção de melhora de caixa e lucro. Muitas vezes a empresa está com faturamento abaixo do valor que ela precisa para atingir o ponto de equilíbrio dela. Tá? Às vezes não é valor, não é volume, ela tem uma boa venda, mas a margem de contribuição é muito baixa. Então, assim, a relação custo da mercadoria, o custo dos serviços, né, os custos variáveis, elas estão muito fora, estão muito elevados, e aí eu
não consigo ter uma boa margem. A empresa pode estar vendendo bem, ter uma boa margem, mas a estrutura de gastos fixos, custos e despesas estão muito elevados aí para o faturamento. Pode ser que não seja nada disso, operacionalmente a empresa está top. Problema, despesa financeira, antecipação de recebíveis, paga muitos juros, enfim, esse que é o problema da empresa. Pessoal, percebam que o grande lance do consultivo está entender o diagnóstico. Tá? Entender aonde vai apertar o botão. Esse que é o grande lance do consultivo. E quando você atua com consultivo, você acaba desenvolvendo essas habilidades. Pode ser que não seja nada disso, pode ser que os compromissos financeiros com empréstimos e financiamentos sejam o problema. A empresa tem lucro, ela gera um bom resultado, mas ela fez empréstimos e financiamentos sem planejamento e o lucro não comporta o pagamento dos empréstimos e financiamentos. Retiradas pessoais incompatíveis com o resultado da empresa. Muitas vezes está tudo bacana aqui. Sabe qual é o problema? Dificuldade em suprir as necessidades de capital de giro. O cliente, ele paga muito antes do que ele recebe e ele acha que vender mais é resolver problema financeiro quando ele é dependente de capital de giro. É pelo contrário, né? Vender mais necessidade de capital de giro. Eu tenho que... Né? A gente atende muita gente do mercado de ótico, né? Setor ótico. E assim, você tem... O 10 vezes, geralmente, representa 30%. Prazo médio de recebimento, média, 90 dias. Né? E aquilo gera uma necessidade de capital de giro. E a pessoa fala, não, eu vou vender mais, eu vou resolver os problemas financeiros. O que acontece? Vender mais significa mais necessidade de capital de giro. Ou então ele destinou valores para o capital de giro para investimentos de longo prazo. A empresa faz investimentos, ela usa o dinheiro que seria para o capital de giro para fazer investimentos de longo prazo. Pessoal, aqui estão 95% das causas dos problemas de caixa da empresa. Quem aqui já tinha essa visão 100%? Levanta a mão. Parabéns para vocês. Olha só, vocês verem que não é difícil o consultivo, se a gente souber exatamente, né, aonde a gente tem que apertar o botão. Entregas. O que eu entrego no serviço consultivo? Serviço consultivo de gestão financeira tem como objetivo validar informações financeiras. Ó, a validação de informações também é uma parte do consultivo, tá? Porque não basta eu pegar a informação da empresa e ela estar errada. Né? Eu tenho que ter essa dinâmica, né? Orientar o gestor empresário a avaliar os dados da empresa utilizando demonstrações e indicadores profissionais, possibilitando o acompanhamento do desempenho financeiro da empresa e tomada de decisões assertivas. Pessoal, nós temos que entregar isso aqui, ó. Diagnóstico financeiro inicial. Sabe como a gente vende muito BPO? Pelo diagnóstico inicial. Então, todos os nossos clientes de BPO, eles passam por um diagnóstico financeiro, inicialmente. E aí a gente fala, ó, você sabia que você não está nem pagando o BPO nos primeiros meses? O BPO sai de graça para você porque você está pagando um diagnóstico. E eu vou te isentar do BPO. Então, eu estou fazendo o BPO e estou fazendo um diagnóstico. Diagnóstico inicial. Acompanhamento da qualidade dos lançamentos financeiros, DRE, DFC, balanço patrimonial. Para ser bem honesto, balanço patrimonial é um demonstrativo que, assim, pegar uma empresa de serviços, tá? Bens, direitos, obrigações, passivos, ativos, mobilizados, não vai conseguir trazer os... Você que falou para mim, né? Você monta lá os balanços. Poucas pequenas empresas, um balanço patrimonial vai fazer sentido gerencialmente. Se eu fizer um corte do ativo circulante, passivo circulante, aí eu tenho algumas análises, que são análises de curto prazo, né, que eu tenho ali estoque, contas a receber, que impactam no caixa. Principalmente empresas de serviço que não têm tantos ativos. A gente precisa entender, porque se a gente criar um monstro dentro da gestão financeira do cliente, a gente não é efetivo. Indicadores, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, lucratividade, representatividade de custos e despesas, variações de capital de giro, planejamento orçamentário, tá? Todos os nossos clientes de BPO financeiro começam o ano com um orçamento empresarial. Quem faz BPO aí e monta orçamento empresarial para o cliente? Honestamente, tá, pessoal? Uma pessoa.
olha só, nós não podemos só ficar no passado. Alguém falou isso hoje, né? A gente não pode ficar só no passado. Eu uso o passado, DRE, DFC, são questões para eu analisar o que aconteceu. A partir disso, eu vou ter insights para montar um planejamento, ou para manter resultados, ou para resolver problemas, né? Projeções financeiras e estimativa de necessidade de capital de giro. Quando eu falo de projeções financeiras, não é aquele fluxo de caixa, tudo que eu tenho para pagar, tudo que eu tenho para receber, tudo que eu tenho para pagar. Tá, mas e no período de projeção, quanto você vai vender? E como é que você vai receber? E essas novas vendas vão gerar novas compras de mercadorias ou novas contratações de serviço. Então, quando a gente fala de projeções financeiras, não é aquele contas a receber ou contas a pagar. Envolve mais do que isso. Trazer para o cliente realmente, meu amigo, se tudo continuar constante, você vai ter um déficit de caixa nos próximos meses X, tá? Reuniões de devolutivo e acompanhamento, mensal ou trimestral, monitoramento de indicadores, alerta. A gente alerta alguns clientes também, a gente não fica só nas reuniões, né? A gente tem um processo que, quando foge muito um indicador, a gente fala para o cliente, olha, você percebeu que o seu CMV deu uma alavancada aí, deu uma subida, né? E aquilo para o cliente é nossa, tem alguém olhando para o meu financeiro, né? Análise de viabilidade, projetos de investimento. Pessoal, estou falando de TIR, VPL e Payback mesmo. O cliente toma decisões de investimento e ele não tem como avaliar. Às vezes ele faz um investimento alto e é tão simples essas técnicas, podem parecer um bicho de 7 cabeças, mas são questões simples. Até o valuation também, tá? Depois eu vou deixar o meu Instagram. Eu tenho um material que fala de valuation, eu até fiz cópia. Eu tenho uma tese sobre valuation para pequenas empresas. E aí eu fui buscar bibliografias para enriquecer o trabalho. E aí eu encontrei um gibi numa biblioteca até do Sebrae, e eu olhei assim, eu não dei nada. Estava escrito assim, análise de investimentos. Na hora que eu olhei, parece um gibi, ele conta uma história e explica o modelo de Gordon, não sei se... É um material espetacular. Depois vocês me seguem lá, manda um no particular que eu mando para vocês o material. Apoio para a definição da estrutura e controles específicos, né? Pessoal, utilize a tecnologia a seu favor, tá? Então, a gente precisa de uma tecnologia, ou você desenvolve uma, ou você utiliza lá os relatórios do Conta Azul, enfim, ou você busca uma solução que esteja conectada, que possa fazer, mas você precisa de uma ferramenta eletrônica. É fundamental que a ferramenta permita cadastrar variáveis de orçamento empresarial e que permita acompanhar o orçado com o realizado, tá? Oriente o cliente a usar a ferramenta e interpretar os indicadores, independente de reuniões de devolutiva. O que a gente foca bastante? Fazer com que o cliente goste disso, tá? Pessoal, quem gosta de gestão financeira aqui? Levanta a mão. Quem não gosta? Você não gosta? Não gosta muito? Tá. Mas, aprendendo, mas gosta, né? Então, pessoal, vocês sabem a importância disso. Mas o cliente, muitas vezes, ele montou a empresa porque ele conhecia operacionalmente como funcionava aquele negócio, aquele setor. E quando você traz ele para esse lado, nós temos clientes que dá aula para consultor. Nós temos clientes que você pergunta, o que é margem de contribuição? Ele fala, tá aqui minha equipe. Não temos? Não temos. Tem cliente que ele mantém o consultivo com a gente, sabe para quê? Porque ele gostou já daquele ritual, mas ele já sabe tudo, ele já sabe. Inclusive, ele viu, estava até olhando minha DRE aqui. Tal. Então, quando você tem uma ferramenta e você ajuda ele a entender números, já é uma entrega que não depende só das horas que você tem que fazer essa entrega. Olha só, um case. Semana passada, chefe, hoje você não tem 15 minutos para me tirar 2 dúvidas? Bom dia. Isso está correto? 17,6% de lucro no trimestre? Ele estava fazendo um processo para uma concorrência de uma grande empresa, e aí ele precisava de alguns números,
E eu falei assim para ele, sim, está tudo atualizado, está tudo correto. Ah, então tá bom. Não, não, eu só queria tirar essa dúvida. Né? E assim, ele não precisou nem de reunião, mas a informação, né, ela tá lá disponível para ele. Trazendo um case 2, cliente que nós pegamos, pessoal, tem centenas de cases, mas meu tempo é curto, né? Esse cliente, nós iniciamos o projeto com esse cliente em novembro do 2023. Era um cliente, mesmo com lançamentos financeiros organizados, a orientação consultiva pode transformar a realidade da empresa. Era um cliente graduado e pós-graduado em economia. E ele mantinha os registros todos corretos. Quando a gente classificou as informações, variáveis, fixos, certinho, e trouxe para ele, ele não acreditou que ele tinha 5,3% de lucro. Ele não acreditou. Não, mas... Não, tal. Tá. E aí ele passou a enxergar uma série de coisas. Essa é a realidade de 2024. O cliente saiu, pessoal, isso aqui é real. O cliente saiu de 5,3 de lucro para 15,8 de lucro. Ele fez um incremento de resultado de 681 mil reais de 2023 para 2024, uma média de 56.750. Por isso que eu falo que assim, nem discuto com o cliente quando ele tem de pagar um valor considerável, um valor justo para o BPO que é consultivo. Por quê? Cara, se ele não está consciente de que ele precisa de bons profissionais, boas orientações para ele crescer, ele nem está no estágio que eu quero atender ele. Desculpa a sinceridade. Né? E eu sempre trago isso para o cliente. Quando traz, eu consigo sensibilizar ele. Tá? Um outro exemplo, esse mesmo cliente, quando a gente montou o DFC, olha o insight. Cara, o seu CMV pelo sistema, 1.234.000. Você pagou em 2023 1.617.000, 300 mil reais a mais do seu CMV. Cara, minha mulher, já falei para ela fica comprando, tem um monte de coisa parada, não sei o quê, tá. Já mudou a realidade do cliente. Outro cliente, um orçamento. O cliente tem orçamento, 2024. Ó, faturamento, bateu no orçamento, tal. O que acontece? Lucratividade foi um pouco menor. Aí, pô, você falou, né, cara, para eu seguir o orçamento. O marketing aqui, ó, extrapolou em despesas fixas. Esse ano eu vou seguir o orçamento. Agora não quero nem saber. Tá? Então, é um outro exemplo. E outro exemplo também, que é comparar, né, fazer benchmark de indicadores. Quando você atua com consultivo, você acaba desenvolvendo alguns repertórios de conhecer de modelos de negócios. Tá? Você já sabe que o negócio de beleza, clínica de estética, você já sabe que uma margem de contribuição boa vai variar de X a Y. Você já sabe, por exemplo, aqui é um negócio, é uma empresa de buffet. Quando nós iniciamos, final do ano passado, quando a gente trouxe o CMV e diz para ele, seu CMV é 60%, porque você gasta comida, bebida, tal. Não, mentira, não pode ser. Ok. Lucro, 4%. Sabe qual é o orçamento desse ano? CMV de 50%. Vai ter que... Aí ele falou assim, não. Aí o que aconteceu? Era um diagnóstico, virou um BPO. Por quê? Por causa do consultivo. Né? E o último exemplo aqui, o cliente também estava com dificuldade de caixa e o simples fato de acompanhar o prazo médio de recebimento, tá? Então, quando nós criamos uma visão para acompanhar o prazo médio de recebimento, nós vimos que 43,92% da venda dele era feita em 10 vezes no cartão. Aí o que acontece? Ele fez uma estratégia com a equipe, por quê? Vocês já foram numa loja comprar algo e a pessoa fala assim, vai ser em 10 vezes? Já pegaram isso? Em 10, né? Você nem pediu 10 vezes. Mas o vendedor está tendo, porque não tem um treinamento ali. E aquilo pode mudar a realidade do empresário. Pode fazer com que ele tenha uma diminuição de investimento em capital de giro enorme. Né? Então, começou a fazer políticas o quê? De pagar comissões diferentes para modalidades diferentes. Ele transformou, em 6 meses, ele transformou totalmente o fluxo de caixa dele. Né?
Pessoal, reuniões de devolutivo e acompanhamento. Faz parte da entrega também do consultivo. Dependendo do escopo, 1 hora mensal ou 1 hora e meia trimestral. Tá? Eu tenho que estar disponível para fazer análises específicas, análise de viabilidade, orçamento empresarial anual. Por exemplo, anualmente a gente faz o orçamento para o cliente. Né? Além das entregas periódicas, podemos associar ao consultivo como um seguro. O que acontece? O cliente precisa fazer um valuation. Ele vai pagar mais? Não. A gente vai fazer para ele. E sabe quanto tempo que a gente vai gastar? Meia hora. Por quê? As informações já estão organizadas. Então ele fala assim, pô, eu já paguei R$ 10.000 para fazer um valuation e está incluso? E aquilo é como se fosse um seguro. Ele tem uma pessoa sênior ali para ele ajudar ele a tomar a decisão. Olha, eu estou querendo fazer um investimento para trocar uma máquina. Opa, nós que vamos fazer análise de viabilidade. Então, não é só fazer reunião. É como se eu desse o seguro para o cliente. Você tem um suporte de alto nível, mesmo que você não use ele todo mês. Tá? E disponibilizar ferramentas, né, de apoio à tomada de decisões, monitoramento, ensinar e outras entregas, extra reuniões podem gerar valor. Então, outras coisas geram valor para o cliente. Não é só aquela reunião mensal discutindo resultados. Se você conseguir vender isso para ele, para o teu cliente, explicar a necessidade. Às vezes o cliente fica 3 meses porque ele não consegue agenda e ele está feliz com o serviço. Só de você, ele falar com você a cada 4 meses, olhar que orçamento está batendo com realizado, ele já está feliz. Só de você deixar as informações dele sendo atualizadas, ele sendo treinado, e quando ele precisa, você vai atender, já gera valor. Consultor não é funcionário do cliente, desenhe bem o escopo e sempre reforce as obrigações de cada parte. Tá? Importante a gente também não ficar. Tá? Pessoal, essa frase é muito importante. O essencial bem feito é a receita para o sucesso e para gerar resultados concretos. Tá? Então, aquele negócio, não queira... Nas mentorias que eu tive, eu peguei muita gente querendo fazer muita coisa com o cliente e sem ter o básico. Então, entregue o essencial bem feito, uma DRE bem feita, confiável, um DFC, né? Que você, né? Pelo em ovo, importante. Vai atuar com consultivo? Cuidado para não ficar procurando pelo em ovo, tá? Importante não simplificar demais a dinâmica de uma pequena empresa, bem como não torná-la mais complexa do que o necessário. Aqui sai do... Ah, legal. Ok, desculpa. Pô, você me avisou só agora, Kelly. Bom, desculpa, pessoal. Vamos lá. Importante não a gente, né, ter essa questão. E, pessoal, vocês já conhecem, já ouviram falar da oração da serenidade? Quem já ouviu falar da oração da serenidade? Levanta a mão. Vocês não valem. Vocês só? Eu falo que é a oração do consultor. Se você tiver isso na sua mente, você sempre vai estar na linha certa. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que necessárias para, desculpa, pessoal. A serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, tá? Aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. A gente tem que atuar nessa balança. O que a gente consegue melhorar do cliente, a gente vai melhorar. O cliente, ele atua dessa forma há 10 anos. Aí vem você querendo colocar um monte de controle e tal. Ele vai falar, cara, esses caras estão me dando mais trabalho do que me ajudando, entendeu? Eu tenho que ter esse discernimento. Se eu tiver esse discernimento, né, eu consigo evoluir. 5 resultados obtidos por meio de um bom serviço consultivo. Eu melhoro a qualidade dos lançamentos, né? Eu tenho dados mais confiáveis para análise e planejamento. Diagnóstico, né? Estando bem ou mal, o gestor precisa saber a real situação. Eu dou notícia ruim também, tá? Eu dou notícia ruim. Eu não fico assim, empresário não gosta do consultivo que concorda com ele. Importante vocês saberem. Ele vai te respeitar se você sempre trouxer, mesmo que doa, a informação correta, tá?
Ele precisa saber a situação da empresa, melhoria dos resultados financeiros reais, motivação do cliente, do consultor. O empresário passa a gostar do GEF, gestão financeira empresarial, gestão estratégica financeira, enfim, e reconhecer a importância. A empresa inicia o ano com planejamento orçamentário e uma dependência, pessoal, importante aquilo ali, ó. Eu não posso ir lá mais, mas já estou apontando ali, ó. Dependência de acompanhamentos e ferramentas. Mesmo ele conhecendo de gestão financeira, ele fica dependente de ferramentas e indicadores. Quais conhecimentos e habilidades são necessárias? Somente formação acadêmica não garante a efetividade na entrega de um bom serviço consultivo. Formações em administração, contabilidade, economia possuem grande amplitude de temas. O que não praticamos tendemos a esquecer. Tá? Então, pessoal, vou dar uma notícia boa. Demonstrações e indicadores financeiros são modelos matemáticos e estruturas lógicas. Então, as áreas que menos sofreram alteração em indicadores ao longo do tempo foi a área financeira. A gente não faz marketing como fazia há anos atrás, correto? As pessoas são diferentes, não são? As pessoas, né, têm todo um jeito de tratar agora, tem, né, tal. Mas, assim, gestão financeira, um ponto de equilíbrio é igual, sempre vai ser daquela forma. Uma DRE sempre vai ser daquela forma, enfim. Então, o que eu preciso conhecer? Para atuar com serviço consultivo, é necessário que o consultor tenha plenos conhecimentos e ferramentas e indicadores financeiros. O que ele precisa conhecer? Ele precisa saber montar um plano de contas, mas não é pegar aquele plano de contas da contabilidade e jogar para o cliente. Ele precisa conseguir montar um plano que faça sentido para o cliente. Precisa saber o que são gastos fixos e variáveis. Ele precisa ter aí plenos conhecimentos em relação a isso. Elaboração, análise de DRE, estrutura patrimonial, calcular a margem de contribuição, ponto de equilíbrio, tem que saber fazer análise vertical, horizontal, rentabilidade. Precificação e markup, precisa conhecer desse conceito. Calcular prazos médios, ciclo operacional e financeiro. Já estou dando a receita do bolo, pessoal. É só estudar isso aqui. Gestão financeira não muda. Você pegar uma bibliografia de 30 anos atrás, vai trazer o mesmo conceito. Tá? Planejamento orçamentário, projeções. Matemática financeira. É um pouco mais complexo, mas precisa entender um pouquinho. Calcular uma PMT, um valor presente, valor futuro. O cliente vai tomar uma decisão de fazer o empréstimo, você precisa saber a taxa real, enfim. Análise de viabilidade, preciso saber calcular TIR, payback e VPL. Fazer valuation, vocês me mandando lá no direct, eu mando o material para vocês lá, vocês vão ficar fera nisso aí. E entender de modelo de negócios, eu tenho que entender de negócios também. Tá? Olha só, fazer uma brincadeira com vocês aqui. Ó. Indicadores financeiros básicos. Qual o ponto de equilíbrio operacional e econômico do cliente? Pessoal, vou dar 1 minuto para você. Se alguém, para vocês, vou começar a contar. Se alguém acertar, eu vou dar uma mentoria comigo de 6 meses e vai ganhar uma barra de chocolate. Se alguém já tiver, já vai falando que... A gente precisa saber quanto que ele precisa faturar no mínimo para empatar ou para ter um lucro de 15%. R$ 137. Fala seu nome. João. Ó, João. Depois a gente fala. Parabéns, viu? Pessoal, alguém mais, ó. Tá no tempo. Eu vou ofertar mais uma, ó. Mas, não, João já acertou, já não tem mais. Brincando. Bom, pessoal, vocês viram que assim, ó, quantas pessoas nós temos aqui que atuam na área de finanças e de contabilidade? Talvez, fora o João, talvez teria uma ou outra pessoa que poderia acertar. Isso aqui é o básico. Cara, é só você somar 10% de imposto, mais 42% de CMV, mais 4% de comissão, mais 2% de frete. Tudo isso aqui vai dar quanto? Vai dar 50 e... 10, 52, 50, 58. Tira do 100%, 58, sobra quanto?
42% divide a despesa fixa por 0,42. Vai chegar no ponto de equilíbrio. Aí, se quisesse saber o lucro aqui, era só juntar. Pessoal, isso aqui o cliente precisa saber constantemente. É uma coisa básica. Só que assim, não é que vocês não são inteligentes. Não. Vocês esqueceram isso aí. Tá? Tá na hora da gente retomar esses conhecimentos. E eu preciso entender de modelo de negócios, né? Preciso entender dos principais setores da economia, entender a particularidade de cada negócio, entender o benchmark e ferramentas efetivas. O que eu tenho que entender de particularidade? Por exemplo, se eu vou fazer o consultivo de um buffet, eu vou ter que ter todo um tratamento, porque o caixa dele, eu não vou poder montar uma DRE pelo faturamento dele, porque ele pode estar faturando só a entrada do evento. Eu vou ter que medir isso por realização de eventos. Se eu vou atender um pet shop, ele pode ser 3 negócios em um. Ele pode ser comércio, ele pode ser serviço, ele pode ser uma clínica. Né? Se eu vou tratar prazo médio de recebimento para um restaurante, esquece. Restaurante recebe em 30 dias. Não vai usar para nada. Eu vou chegar para um restaurante, para uma alimentação fora do lar, e falar, você tem que controlar o estoque por estoque inicial, mas compras menos estoque final. Esquece, ele trabalha à la carte, ele não vai ficar dando entrada lá, a todo momento está chegando mercadoria. Então, a gente precisa entender o que faz sentido. Atender uma multinacional é diferente de atender pequenas e médias empresas. Né? E aí eu preciso saber o que é efetivo. Pessoal, o Felipe falou que eu tinha 1 hora, né? Então, estou finalizando aqui já. Bom, importante entender o que vai funcionar para o cliente, importante entender benchmark. Eu preciso saber o que é um CMV bacana para aquele setor, o que é uma margem de contribuição bacana, enfim, etc. e tal. Soft skills, habilidades comportamentais. Também eu preciso ter empatia, saber escutar o cliente, pensamento crítico, saber vender ideias. Todo mundo é vendedor aqui, a gente precisa vender ideias. Tem que ter capacidade de persuasão, influência, didática para apresentar, né, as demonstrações e indicadores, comunicação clara e assertiva, organização de pensamento. Eu tenho que trazer um repertório de exemplos que eu tive naquela situação daquela empresa, de empresas similares, para trazer para o cliente. Né, eu tenho que contar histórias para ele. Inteligência emocional, adaptação, flexibilidade, ética, confiabilidade e liderança. E gestão de conflitos. Muitas vezes a gente está fazendo entrega para o... eu já vivenciei isso muito, para cônjuges, né? Aí o cara, o problema financeiro é porque a mulher gasta demais, ou o cara fala assim, não, é porque ele não entende, ele não quer fazer curso de finanças, ele não põe um sistema, e você tem que gerenciar essa questão. Pessoal, gargalo, equipe, programa de desenvolvimento de novos consultores, né? O meu time já está aí com esse pano de fundo, né, de a gente entregar valor, né? Tem uma frase que uma pessoa da minha equipe aqui, o Genaro, vou pedir para você falar, aquela frase que você me falou esses dias, quando você estava falando comigo, comenta com o pessoal. Nosso serviço hoje, a gente entende que ele não tem preço, ele tem valor. Porque o cliente tem que perceber o que a gente oferece, né? O que ele vai ganhar tendo o serviço de BPO. É isso aí. O Genaro falou para mim assim, ó, mas, chefe, a gente não vende preço, a gente vende valor. Eu falei, pô, anota isso aí que a gente vai falar lá no... Então, a equipe já está doutrinada nessa questão. Pessoal, nós formamos todos os anos nós formamos novos consultores. A gente tem um programa, a gente avalia o perfil. Você quer trabalhar com consultivo? Você tem um perfil? Vem para um grupo. Semanalmente, nós temos alinhamentos. Né? A gente identifica, tem um processo semanal, a gente acompanha em reuniões, as pessoas mais novas vão para a reunião com as outras, recebem feedbacks constantes. Um analista de BPO consultivo, um operador de BPO está fazendo double check num outro cliente que ele não entrega o consultivo, para ter 2 checagens, tá? E consultores mais experientes formando novos aí. E quanto cobrar, finalizando já, né? Quanto cobrar aí pelo serviço consultivo, tá? Pessoal, primeira coisa, você não vende algo que você não compra.
Quem aqui acredita em gestão financeira empresarial? Pode transformar o cliente. Quem acredita? De verdade mesmo, quem acredita? Se você não acreditar, você não vai vender. Tem muita gente aqui que não acredita. Por quê? Não vivenciou isso. Tá? Quando você sabe que aquilo vai transformar o cliente, fica muito fácil você vender o que você acredita. Tá? O cliente não nasce conhecendo de gestão financeira estratégica, empresarial, gestão financeira empresarial. Você também tem a missão de influenciá-lo a ser um data-driven, né? Que são pessoas que tomam decisões baseadas em dados, né? Fazendo com que o mesmo reconheça cada vez mais o valor da gestão financeira na análise das demonstrações e indicadores. Comece por você. Reconheça o valor do consultivo por meio do aprofundamento no tema e experiências práticas. Ficamos aqui 1 minuto. Só o nosso colega acertou ali o ponto de equilíbrio. Tá? É sério isso, pessoal. Se a gente quiser transformar as empresas, a gente vai ter que entender como tornar essas empresas mais lucrativas. E trouxe, semana passada, eu trouxe para cá, eu falei, é um áudio, tá? Juliana que transcreveu o áudio, porque para não expor nada, né? Eu queria passar o áudio, mas na cliente. Wagner, tudo bem? Queria saber quanto podemos agendar a nossa próxima reunião. Além disso, gostaria de conversar sobre as possibilidades de ajustar o nosso escopo, de realizarmos reuniões mensais. Embora a gente tenha feito um ajuste no final do ano passado, sentimos a necessidade de ter esse acompanhamento mais próximo. Acreditamos que um acompanhamento mensal mais próximo seria importante nesse momento. No entanto, não conseguimos manter o mesmo valor de investimento que estávamos fazendo no ano passado. A fulana de tal, proprietária, recebeu uma proposta interessante de alguém próximo dela para fazer tudo tal. Aí eu respondi, olá, fulana. Na nossa última conversa, destaquei que o valor que vocês estão pagando é baixo para garantir o acompanhamento de um consultor sênior, com reuniões mensais inclusas. Eu reforcei isso tanto para você quanto para fulano, que sugeriu espaçar as reuniões. Quanto ao escopo, sendo bem transparente, não consigo nem manter o preço anterior. Eu falei assim, eu não consigo nem manter, mais dar desconto. Enfim. Tá, vamos voltar para o mensal, é esse valor mesmo? Beleza, tal, ok. Pessoal, diagnóstico financeiro empresarial pode ser o ponto de partida para o serviço consultivo de longo prazo. Levar ferramentas e análises desconhecidas pelo cliente pode despertar a necessidade da manutenção e perpetuidade de ferramentas e consultoria. É o que aconteceu com ela. Ela não conhecia nada. Quando eu comecei a trazer informações, discutir com ela, ela falou, cara, eu não posso mais ficar sem isso. É o que aconteceu ali, no caso ali. Pessoal, valores, finalizando no tempo que me deram aqui, ó, 1 minuto. Tá? Média de faturamento, 100 mil. Só o consultivo, entre 850 a 1.200 reais. Tá? Faturamento médio ali entre 500 mil. Pessoal, estou falando média porque não dá para falar assim, né? 1.200, 101 mil reais por mês, em média, aí já vai para o... Né? Então, eu estou jogando uma média. Entre 1.500 a 2.000 reais, uma empresa já que fatura em média 500 mil, e acima de 1 milhão, no mínimo 2.500 reais. Tá? Ok? E o BPO consultivo nosso, no mínimo, R$ 2.500, isso com desconto máximo. Tá? É isso que a gente tem. Tá? Quando a gente passou a entender o valor do nosso serviço, a gente não tem mais dificuldade. Eu tenho uma taxa de conversão de 85%, 90%. O cliente precisa mesmo, ele vai fechar. Tá? E aí, pessoal, trazendo um vídeo, um vídeo de um cliente nosso. Esse cliente dizia o seguinte, Wagner, ele tem uma agência de publicidade, ele mandou esse vídeo hoje de manhã. Ele disse o seguinte, meus amigos que têm agência já falaram para mim que é assim mesmo. Uma hora você está no negativo, outra hora você está uma hora você está no vermelho, outra hora você está no azul. Às vezes você pega empréstimo, você paga aquilo, às vezes você tem prejuízo num cliente. E é assim que funciona. Vários. Ele era professor da Casper Libero, uma faculdade renomada em São Paulo. Eu falei assim, João, com a gente isso não funciona. Empresa tem que dar lucro, empresa tem que dar resultado. Isso aí é utopia. E eu fui trabalhando. Olha só como que é a cabeça desse cara hoje, tá? Opa!
sabe que eu sou de humanas, né? Tenho uma agência de publicidade. Eu não gosto de números, não acho números legais, não acho números nem sequer simpáticos. Então, eu nunca me preocupei com a parte muito financeira da minha empresa. Eu sempre trabalhei meu negócio, fazendo meu negócio acontecer, vendendo para o cliente, trabalhando com excelência, e acreditei que isso já era o suficiente. Até que eu entendi, junto com Wagner, a importância do financeiro numa empresa para que eu consiga enxergar o futuro, mas mais que isso, entender e perceber o presente. E hoje, trabalhando junto no BPO lá da empresa, eu consigo entender o quanto entender esses números e o quanto acompanhar esses números ajudam a empresa também a crescer. Claro que o trabalho principal do meu negócio é fazer ele crescer, é eu vender, é eu produzir, é eu fazer todo o resto junto com a minha equipe. Mas o financeiro me ajuda a direcionar caminhos. E num mundo onde tem tanto caminho a se escolher e tantas dúvidas, porque eu acho que a inteligência gera dúvida, e quanto mais dúvida, mais inteligente a gente é, por incrível que pareça, ter alguém que ajude a gente a debater números, entender caminhos, é fundamental. Hoje, apesar de continuar não gostando de números, eu entendo a importância desses carambas. Um estatístico, né, que ele, acho que todos vocês devem ter estudado em algum momento alguma coisa do Deming. Opa, voltando aqui. Queria compartilhar essa frase do William Deming, né, que foi um estatístico. Ele teve várias contribuições aí para a área, para produção, né, na época da Segunda Guerra Mundial e nas indústrias japonesas. E essa frase, eu gosto muito da frase, né? Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. É hora de transformar as empresas do Brasil, é hora de entender de gestão de empresa, entender de indicadores, e sucesso a todos vocês.